Quer conhecer os fundamentos e os princípios do pensamento enxuto, do Lean Thinks? O Conferenciando de hoje trará os princípios, os fundamentos, a base para o desenvolvimento, a implementação, para colocar em prática tudo isso que a gente vem trabalhando, toda essa questão de eliminar desperdício e agregar valor ao cliente. O livro do Licker, Toyota Way, ele traz os 14 princípios, né? Quais são esses 14 princípios? São 14 pontos que a gente deve considerar no pensamento enxuto. O primeiro dele é planejar a longo prazo. Planejar a longo prazo. Então, um pensamento enxuto, por mais que ele consiga trazer resultados a curto prazo, a gente consegue fazer melhorias e a gente consegue ver resultados muitas vezes rápidos com a organização, com a limpeza, com a eliminação de desperdícios no nosso dia a dia. Na verdade, por mais que ele tenha essa vertente de eliminar desperdícios, já conseguir mensurar, já conseguir acompanhar alguns ganhos, na verdade deve ser pensado a médio ou longo prazo, né? Então, por isso, inclusive, no vídeo anterior, quando a gente falou dos 4 P's, né? Um deles lá, que é a filosofia, envolve principalmente essa parte de planejamento, né? Envolve essa parte de pensar a médio e longo prazo, onde eu quero chegar, como eu vou trabalhar as pessoas, como eu vou trabalhar a liderança. Então eu começo a trabalhar algumas vertentes de planejamento de médio e longo prazo, envolvendo não só o operacional, não só o trabalhador, mas também gestão, líderes e outras partes interessadas ali dentro da minha organização. Então, primeira coisa, primeiro ponto é planejamento a longo prazo. Depois é criar fluxo de processos. O que é criar fluxo de processos? Né? A gente vai ver em fundamentos que um dos primeiros fundamentos é criar valor na visão do cliente. E aí quando eu começo a pensar em criar fluxo de processos, então eu preciso entender quais são minhas estratégias e qual que é o meu plano a longo prazo e quais são as etapas, quais são os processos que eu faço, né, encadeados para agregar valor e atingir essas metas, esses objetivos a longo prazo. Então eu preciso ter um fluxo, né? E a gente fala muito em pensamento enxuto em evitar que se pare, né? Que tenha um fluxo contínuo. Então essa é um dos princípios bem interessantes e bem importantes aí também, tá? Então vamos entender essa situação. Depois é pensar em sistemas puxados. O terceiro princípio é sistemas puxados. O que a gente fala de puxado, né? Tradicionalmente existem os sistemas empurrados, né? A gente produz, tenta extrair o máximo da produção, da nossa capacidade produtiva e empurrar, né, contra o cliente, muitas vezes nem sabendo se ele quer ou não quer, se é aquilo que ele vai consumir. Quando a gente fala em processo puxado, é a gente buscar informação lá na ponta da minha cadeia, né? Entender o que o usuário, o que o cliente quer, qual a quantidade, qual o estilo, qual é o gosto dele e produzir, comprar, adquirir somente o necessário, né? Então a gente começa a pensar que produzir simplesmente para aumentar minha capacidade ou aproveitar maior minha capacidade nem sempre é a melhor estratégia. É lógico que existem produtos e produtos, estratégias e estratégias, segmentos e segmentos, né? Se eu trabalho com produtos de bem de consumo, muitas vezes eu vou ter que empurrar para ter lá na ponta da cadeia, no varejo, ter o meu produto, né? Eu sempre dou exemplo, massa de tomate, se eu produzo massa de tomate, né? Molho de tomate, eu preciso muitas vezes tentar extrair a maior capacidade da minha produção, porque eu preciso que esteja lá na gôndola, né? Porque o cara que vai comprar o molho de tomate, muitas vezes se não tem, a marca ele vai comprar do concorrente. Tá, isso são estratégias de criar um estoque. Mesmo assim, a gente tem que fazer uma previsão, tentar produzir o mais próximo do real, né? Mas quando possível e sempre que a gente busca a excelência, a gente busca eliminar desperdício, é tentar produzir mais próximo da demanda, né? Ou seja, puxado pelo cliente, puxado pela ponta da cadeia. Então a gente tentar produzir, comprar, fazer somente o necessário. Então quando a gente fala de produção puxada ou processo puxado, é justamente isso. Esse é o terceiro item. O quarto item é nivelar as cargas de trabalho. Legal, entendi qual que é a minha demanda, vou fazer um sistema puxado, agora eu tenho que buscar um nivelamento, ou seja, tentar equilibrar aquilo que eu faço, porque provavelmente eu não faço só um produto, eu faço vários produtos. Só que eu não posso fazer um monte de uma vez, estocar e depois ir fazendo um monte para aproveitar setup, para aproveitar meu recurso, né? Então, aproveito. É muito comum ainda a gente encontrar empresas, a gente faz uma batelada desse produto aqui,
porque a gente aproveita o setup, porque a gente aproveita o recurso, né? O cara não faz pouquinho, o cara faz um monte, só que aí fica o produto parado 6 meses, 1 ano, às vezes até mais, né? Então, é errado. E aí, ou então até lotes menores, né? Produtos de bem consumo, biscoito, por exemplo, eu tenho vários sabores e eu faço tudo de chocolate do mês inteiro, para depois fazer de morango, para fazer de outros sabores. E aí o que acontece? No meio do mês eu tenho estoque excessivo daquele sabor que eu fiz e o outro sabor que eu não fiz, eu vou fazer em falta, né? Então falta um equilíbrio disso. E isso então é uma forma de nivelar a demanda, mas também nivelar as cargas de trabalho, né? Como que as pessoas dentro de uma empresa estão trabalhando nivelado? Ou tem pessoas que estão sobrecarregadas e outras ociosas. Então tem que buscar esse nivelamento, esse equilíbrio entre as pessoas, com as pessoas dentro da minha organização. Então esse é o quarto princípio de nivelamento. O quinto elemento é parar e resolver os problemas assim que eles acontecem. Então a gente falou que tem que planejar, sim, só que tem as ocorrências, tem os fatos do dia a dia, existem as não conformidades, e errar faz parte do jogo. O que a gente precisa fazer é parar e resolver, sempre usando técnicas japonesas de resolução de problemas, ou ferramentas de qualidade, é lógico, tendo um método para resolver o problema, mas eu preciso parar e resolver. Então, assumir os erros, primeira coisa, e depois buscar corrigi-los assim que eles acontecem. Não protelar, não ficar enrolando, porque senão vai acontecer de novo, né? Então, ir resolver, buscar a causa raiz realmente e resolver o problema. Então, o quinto elemento é justamente a resolução de problemas assim que eles acontecem. Depois a gente tem o sexto, é a padronização das tarefas. Então, eu conheço a demanda, nivelo minhas ações, aí eu busco resolver os problemas, então agora eu tenho resolvido, tenho os processos mais corretos ou mais próximos daquilo que seria ideal, eu vou padronizar. Padronizar significa fazer sempre da mesma maneira. Isso não significa que o Lean ele limita as pessoas a não pensar, a não ter criatividade. Pelo contrário, são as atividades, os processos operacionais ou aqueles que precisam ser garantidos dentro de uma frequência, dentro de um método, que ele seja feito sempre da mesma maneira. Da mesma forma que a gente falou no processo de resolver problemas aqui, precisa ser padronizado, precisa ter um método, ter uma sistemática, padrão é isso, tá? Então não confunda padronização com burocratização e com atraso, demoras ou falta de criatividade ou limitação das pessoas. Justamente o contrário, um dos desperdícios que a gente vai discutir no próximo vídeo é justamente o não aproveitamento de ideias, tá? Então, o fator de padronização. O sétimo princípio é gestão visual. Então o Lean ele trabalha muito com gestão visual, quadro, cores, facilidade de comunicação. Então, quando a gente fala de gestão visual, o próprio Kanban é uma forma de movimentação de produtos dentro da empresa através das cores, né? Ela usa as cores dos semáforos, verde, amarelo e vermelho. Quadros de sinalizações, faixas no chão. Então, são formas de fazer gestão visual. Existem quadros, né? Propícios, com informações propícias sobre o 5S, sobre os operadores, sobre os indicadores, né? Então ter as informações de fácil acesso para que todo mundo enxergue, todo mundo veja, né? Então não é informação, um documento guardado na gaveta, mas sim disponível para que possa se trabalhar, para as pessoas possam ver, possam conhecer e possam cumprir, né? Então se a gente está padronizando, agora precisa ter a gestão visual e aí precisa existir comunicação e essa através da forma visual, ou seja, fácil compreensão, fácil interpretação, fácil entendimento, né? E depois, né, o oitavo item, usar somente tecnologia confiável, né? A simplicidade. Então se fala muito hoje de tecnologia, internet das coisas, indústria 4.0, mas não é só isso, né? Eu preciso usar a tecnologia que seja aderente, que seja plausível ao meu negócio. Eu preciso entender a simplicidade e eu posso facilitar, né? Um exemplo que a gente sempre diz o exemplo da Guerra Fria, quando Rússia e Estados Unidos brigavam, né, na União Soviética, na época, brigavam pela guerra pelo espaço, e aí na ansiedade de lançar um foguete ao espaço, descobriram que a caneta tradicional, na época não tinha tanto computador, mas precisava fazer um checklist de conferência lá
no espaço, vamos dizer assim, e descobriu que a caneta tradicional, por causa do vácuo, não era possível assinar o checklist, né? Depois, aí a história diz que os Estados Unidos gastou muito dinheiro, investiu-se, gastou alguns milhões e desenvolveu uma caneta que escrevia no vácuo, né? Mas caneta que escrevia no espaço, né? E na Rússia, depois de algumas discussões, alguns brainstorms, alguns trabalhos em grupos, uma pessoa sugeriu um lápis. Ou seja, os dois resolvem os problemas, ou atendia, ou solucionava o problema daquela situação, um de forma mais simplista e outro usando tecnologia mais avançada, né? Mas qual que é melhor? Qual que é o investimento? Qual que é a simplicidade? Muitas vezes eu não preciso, né? Nós encontramos muitas vezes empresas que falam: a gente não investe porque a gente não muda porque não tem dinheiro, porque eu não consigo investir em tecnologia, porque eu não consigo contratar um software. Essas são ferramentas de auxílio. A simplicidade, por que eu não mudo a forma de fazer, não busco novas formas de fazer, né? Então essa que é a lógica, isso que a gente precisa buscar um pouquinho, tá? A simplicidade. Depois, o 9º item é desenvolver equipes. Então, preciso desenvolver as equipes, né? Então, a gente viu lá nos 4Ps, o terceiro item é liderança, pessoas, né? Então, preciso trabalhar as pessoas, desenvolver as pessoas, garantir que elas estejam engajadas com as metas, com os objetivos da organização, que elas entendam o que é o Lean, que elas tenham a busca contínua de eliminar desperdícios. Então, esses são os princípios bem interessantes aí que a gente precisa trabalhar. Tá? Desenvolver as equipes, desenvolver os líderes é fundamental. Nós não conseguimos o Lean sem as pessoas. Tá? O 10º item, esse é o 9º, né? Desenvolver equipes. O 10º item, tenha a visão de todos e ensine a todos a terem o mesmo. Visão sistêmica, visão holística. Então não basta eu olhar só para o meu amigo, não basta olhar só um pedacinho do processo, não basta eu olhar só um pedacinho da empresa, eu preciso olhar a empresa como um todo, preciso conhecer como um todo, saber quais os fatores, o que interfere, né, quais são as interfaces, o que se eu mexer nesse pedacinho da empresa, o que vai impactar em outras partes. Então, eu preciso buscar ter essa visão sistêmica, ter essa visão holística, trabalhar isso de forma gradativamente, tá? Ou seja, todo mundo precisa ter essa mesma visão, saber que simplesmente eu não faço uma atividade de simplesmente montar uma peça, não. Essa peça que eu estou montando, essa atividade que eu estou fazendo, agrega muito mais valor, agrega outras coisas e ao final chega ao cliente, chega ao consumidor, algo plausível, algo que ele me paga e que é gratificante para ele e que faz eu ser competitivo e faz que eu me diferencie da concorrência. Né? Então, é buscar algo diferente. Então, esse é o 10º item. O 11º item, trate membros com carinho, respeito, valorize as pessoas. Então, além de trabalhar o desenvolvimento dela, é ter o respeito, empatia, trabalhar essa questão de envolvimento, mas trabalhar como a gente gostaria mesmo de ser tratado, né? Com carinho, com respeito, com valorização. Então, até um dos desperdícios que a gente considera, nós da confraria, é justamente o não aproveitamento de ideias, né? Então isso inclusive é valorização, isso é respeito, ok? O 12º item, ver por si mesmo para compreender completamente a situação. É o que a gente fala que é ir ao Gemba, ir onde está acontecendo, acompanhar in loco, não é só na operação, mas mesmo no escritório, mesmo dependente de onde eu estou implementando o Lean, eu preciso ir ver, né? Eu não fico no meu escritório, não fico na minha mesa, não fico no meu computador imaginando o que vai acontecer ou o que pode acontecer. Eu vou ver, vou acompanhar, verificar as causas, entender o porquê aquilo está acontecendo. Então eu vou no Gemba, tá? É importantíssimo. O 13º item é seja lento nas decisões e rápido na implementação. A gente falou que a gente tem que resolver os problemas assim que eles acontecem. Mas para isso, eu preciso ter métodos, que a gente falou, onde eu consiga levantar informações, planejar. Não preciso ter pressa para tomar a decisão, mas eu preciso tomar a decisão correta. Então eu preciso fazer. Também não significa que eu preciso ser lerdo, mas eu preciso coletar as informações, ter uma tomada de decisão mais assertiva baseada em fatos, baseado em dados. Então eu posso demorar mais. Assim que eu tenho a decisão, assim que eu gero o plano de ação, aí sim eu tenho que ser rápido, tenho que ser ágil para resolver, para poder realmente dar resultado e buscar coisas diferentes. E o 14º item é aprenda continuamente.
Esse é um item importantíssimo, aprender continuamente, melhoria contínua, as pessoas aprendendo, as pessoas desenvolvendo, as pessoas crescendo, as pessoas buscando algo diferente, tá? Esses são os princípios, os 14 princípios do Lean, que foram retirados do livro do Licker Toyota Way.